Boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai explorar um trabalho teológico simplesmente fascinante, elaborado pela Igreja Episcopal O Sol da Justiça. Trata-se de uma investigação rigorosa sobre um dos temas que mais geram dúvidas nas Escrituras. Afinal, como o adversário tem acesso à presença divina e como isso se relaciona com a soberania intocável do Criador. Então, a grande questão, o inimigo tem acesso ao céu? É uma daquelas perguntas provocativas que faz a gente parar e pensar, né? Ela desafia diretamente a nossa compreensão sobre a santidade absoluta de Deus. Como podemos configurar o mistério de um querubim caído possivelmente se apresentando diante da pureza imaculada do nosso Criador? Para entender esse dilema, a gente precisa voltar aos registros mais antigos de reuniões celestiais. Parte 1. O mistério do acesso divino. Vamos dar uma olhada no contexto histórico de tudo isso. Lá no livro de Jó, a gente encontra a expressão hebraica Banei ha-Elohim, que traduzida significa filhos de Deus. Isso se refere basicamente aos anjos se apresentando diante de Yahweh. E o detalhe que chama mais atenção é que mesmo depois de ser expulso, o adversário aparece ali, no meio da hoste celestial, para prestar contas. Isso nos obriga a entender exatamente quem é esse ser nas escrituras originais. Parte 2. A origem dos termos bíblicos. Vamos bancar os detetives teológicos agora para entender essa terminologia. Olhando os textos originais, tem um detalhe fascinante. A Bíblia não dá um nome de batismo para o inimigo? Sabia disso? Termos como dragão, antiga serpente e diabo não são nomes próprios, mas sim substantivos técnicos. Eles descrevem a função dele: caluniar, acusar, enganar. A narrativa bíblica é toda focada na redenção através de Cristo e definitivamente não quer dar palco ou glorificar nomes próprios para o mal. Parte 3. A verdade sobre Lúcifer. E aqui a gente entra na investigação linguística que costuma surpreender muita gente. Pois é, o nome Lúcifer simplesmente não existe nos textos originais em hebraico ou grego. Na verdade, foi uma palavra em latim usada por Jerônimo, lá na tradução da Vulgata, para traduzir a expressão hebraica Heil Ben Shakar, que significa estrela da manhã. Ou seja, a tradição acabou pegando um título puramente funcional e transformou num nome próprio, o que acaba mascarando a função original desse querubim. E a etimologia aqui é um verdadeiro divisor de águas. A palavra Elelo vem da raiz hebraica Halel, que significa louvar. Literalmente, a função original daquele querubim ungido era puxar o primeiro louvor do dia. Agora faz todo o sentido do mundo o acusador não suportar o louvor do povo de Deus, né? Quando a palavra aleluia é entoada, que inclusive vem da mesma raiz, a principal arma do adversário é desarmada na hora. O louvor verdadeiro pertence só ao Criador. Parte 4. Soberania no Conselho Celestial. Tendo esclarecido essa origem, vamos focar no domínio absoluto de Deus sobre essas reuniões. Segundo o estudo da ISJOC, quando a gente lê os relatos de Jó ou Zacarias, quem está no trono? Deus. É o Criador quem convoca a reunião e exige a prestação de contas. E isso não é um debate de iguais, de jeito nenhum, é um tribunal. E essa é a prova viva de que a soberania divina simplesmente anula o poder limitado do adversário. O mal é obrigado a se justificar diante de uma autoridade inescapável. Mas como a santidade de Deus fica intacta no meio disso tudo? Bom, temos 5 razões bem lógicas. Primeiro, não tem passe livre. Segundo, as visitas são estritamente temporárias. Terceiro, a presença do impuro jamais afeta o purificador. Quarto, esse acesso será revogado de vez no julgamento final. E quinto, exigir prestação de contas em um tribunal não significa de forma alguma tolerar o pecado. A justiça divina continua absolutamente pura. Parte 5. Pureza que não pode ser contaminada. Vamos mergulhar nessa mecânica da santidade usando uma analogia muito clara. Pensa comigo. Se a Bíblia diz que Deus é perfeitamente santo e nem sequer olha para o mal, como é que a presença temporária do adversário não contamina o ambiente celestial? A resposta está nos evangelhos, numa ilustração brilhante. Lembra quando Jesus tocava em um leproso, que era considerado cerimonialmente impuro na época? Jesus não ficava doente. Pelo contrário, era a pureza absurda de Cristo que erradicava a doença. A lógica lá no céu é a mesma. A santidade infinita de Deus jamais poderia ser manchada pela presença temporária de um ser caído. O mal não tem cacife para contaminar a pureza de Deus.
E a gente consegue ver uma linha do tempo clara de acusações, começando lá em Jó, que é o livro mais antigo, e indo até o Apocalipse, onde o inimigo acusa de dia e de noite. Mas aqui está a chave. Essas reuniões do Conselho Divino têm um prazo de validade estrito. Elas são temporárias e vão culminar no julgamento escatológico final, quando a porta será fechada e o acesso cortado para sempre. Parte 6. Jesus, nosso último advogado. É aqui que a gente encontra o verdadeiro conforto desta análise toda. Qualquer tentativa de acusação por parte do caluniador bate numa parede intransponível. Por quê? Porque é o próprio Deus quem justifica os eleitos. O acesso temporário do inimigo não tem força nenhuma contra a absolvição eterna que o Criador já providenciou. E a defesa é imbatível porque Jesus Cristo atua como nosso advogado definitivo. Enquanto o adversário tenta acusar o tempo todo, a intercessão contínua de Cristo, que está à direita de Deus, simplesmente esmaga essas acusações, deixando tudo sem efeito. O sacrifício já foi feito. É por isso que manter a comunhão é tão vital. O sangue de Jesus ativamente purifica de todo o pecado que anda na luz, blindando os fiéis contra qualquer processo espiritual. É o trunfo na prática, a soberania divina vencendo a calúnia todos os dias. E chegamos a esta promessa teológica espetacular. O conselho divino temporário vai, sim, dar lugar ao julgamento final. Quando o acusador for lançado no lago de fogo, o silêncio será absoluto no tribunal do céu a respeito dos salvos. A soberania de Deus tolera temporariamente para fins de justiça, mas vai erradicar a acusação de forma definitiva. Sabendo de tudo isso, como encarar as batalhas e acusações espirituais de hoje? Muda a perspectiva completamente, não acha? Se essa jornada pelas raízes originais e pela teologia profunda abriu novos horizontes no seu entendimento da Bíblia, é fundamental se inscrever, deixar um comentário e compartilhar esse estudo. A disseminação de um conhecimento bíblico assim estrutura nossa fé e transforma a maneira como vivemos. Um grande abraço e até